Às vezes, antes de qualquer palavra existir, antes de qualquer pensamento se formar, existe um espaço. E é justamente ali, nesse espaço silencioso e quase invisível, que tudo começa a se transformar. É curioso como passamos a vida inteira acreditando que precisamos ter respostas prontas, discursos impecáveis, planos bem definidos, como se o mundo estivesse sempre esperando que a gente soubesse o que fazer, o que dizer, o que sentir. Mas a verdade simples e ao mesmo tempo profundamente libertadora é que existe uma força enorme no ato de não saber. Eckhart Tolle fala desse instante como se fosse um terreno fértil, onde nada ainda tomou forma, mas tudo pode florescer. Ele não trata esse silêncio como uma técnica sofisticada, mas como um estado natural, aquele em que você para de lutar com a própria mente e simplesmente permite que o momento seja o que ele é. E é engraçado perceber como isso vai contra tudo o que fomos treinados a acreditar. Desde pequenos, nos ensinaram que o valor está em ter respostas rápidas, ideias afiadas, argumentos perfeitos. Só que quando você para e se coloca diante do presente sem máscaras, sem preparação, sem se proteger com frases decoradas, algo muito mais verdadeiro acontece. É como se a mente finalmente descansasse. E quando ela descansa, aquilo que você realmente é começa a aparecer. Muita gente sente medo desse vazio, medo do silêncio, medo da pausa, medo do espaço onde a mente não manda. E eu entendo. Ficar sem saber o que dizer parece para alguns como ficar nu diante da vida, mas é justamente nesse não saber que mora a sua liberdade. Pensa comigo. Quantas vezes você se sentiu ansiosa porque precisava ter tudo sob controle? Quantas vezes ficou ensaiando respostas na cabeça, tentando prever o que o outro pensaria? Quantas vezes se cobrou por não estar pronta, por não ter certeza, por não dominar tudo? E se eu te disser que é exatamente nessa brecha, nesse intervalo onde você não tem respostas, que a vida te alcança com mais força? Quando você se permite não saber, você para de tentar controlar a vida, e a vida finalmente consegue te tocar. Não com pensamentos repetidos, não com aquele discurso mental que você já conhece, mas com uma presença viva, fresca, que só existe no agora. Porque o que Eckhart Tolle quer nos lembrar é que o conhecimento mais profundo não surge de ideias pré-fabricadas. Ele nasce do momento em que você se rende ao agora, do instante em que você abandona a corrida mental, respira e simplesmente existe. E olha, isso não é passividade, isso não é deixar a vida te levar sem consciência. Isso é estar tão presente, tão completamente dentro de si, que a ação seguinte brota limpa, espontânea, verdadeira. É como aquela sensação de quando você está caminhando e de repente percebe que não precisa pensar para dar o próximo passo. O corpo sabe, a vida sabe, você só precisa não atrapalhar. Esse estado de silêncio antes da palavra, essa pequena eternidade entre um pensamento e o outro, é uma porta que dissolve ansiedade, expectativas, tensões, comparações. Uma porta que não exige nada de você além da sua disposição em estar ali. E quando você atravessa essa porta, você descobre algo que talvez tenha esquecido por causa da correria diária. O agora não precisa de esforço para existir. É você que precisa parar de brigar com ele. É por isso que Eckhart Tolle fica ali, quieto, antes de começar a falar. Não é porque combina com a palestra. É porque é desse silêncio vivo que surge a fala verdadeira. A fala que não vem da cabeça, mas do ser. E eu quero te convidar desde já a entrar nesse espaço comigo. A descansar um pouco da obrigação de saber. A soltar essa necessidade de controle que cansa sua alma.
a permitir que o silêncio não seja vazio, mas uma espécie de lar. Porque quando você começa a se sentir confortável no vazio, quando você percebe que não precisa se antecipar, nem se provar, nem se explicar, você sente algo que talvez faça muito tempo que não sente: paz. E dessa paz nasce clareza. Dessa clareza nasce força. E dessa força nasce uma versão de você que não está tentando impressionar ninguém, apenas viver. Seja bem-vinda ao início dessa jornada. Não uma jornada de ideias, mas uma jornada de presença, de silêncio, de autenticidade. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando Eckhart Tolle fala desse estado de não saber, ele não está pedindo que você abra mão da sua inteligência, nem que viva como alguém desligado do mundo. Ele está apontando para algo muito mais sutil e poderoso. A capacidade de perceber sem que a mente entre atropelando tudo. E isso, minha amiga, meu amigo, é raro nos dias de hoje. A gente aprendeu a rotular tudo imediatamente. Uma sensação aparece e já damos um nome. Uma pessoa fala e já tiramos uma conclusão. Um problema surge e já imaginamos 10 desfechos trágicos antes mesmo de respirar. E nessa pressa, nessa compulsão de pensar, a gente perde justamente aquilo que poderia nos salvar: a clareza. O não saber que ele descreve é um estado onde você para de apertar esse botão automático da cabeça. É um momento em que você não está tentando interpretar, nem prever, nem controlar. Você simplesmente percebe. E percebe com uma inteligência tão limpa, tão afiada, tão profunda, que nada que venha da mente agitada chega perto. É o que Tolle chama de conhecimento não conceitual. Um conhecimento que não vem de livros, nem de teorias, nem de conclusões repetidas, mas que nasce direto do contato vivo com o que está acontecendo agora. É como olhar para algo pela primeira vez, mesmo que você tenha visto 1000 vezes. É como ouvir uma pessoa de verdade, sem ficar preparando a resposta enquanto ela fala. É como sentir o vento e não tentar descrevê-lo, apenas sentir. E talvez você esteja pensando: mas como é que eu vou viver assim se minha vida exige respostas o tempo todo? E eu entendo essa pergunta. Mas repara numa coisa: as respostas mais importantes da sua vida nunca vieram do desespero, da cabeça correndo. Vieram daqueles momentos em que você estava mais presente, mais calma, mais ancorada em si. Talvez tenha sido no banho, dirigindo, caminhando, fechando os olhos por 2 segundos. Vieram quando você parou de tentar controlar tudo. O não saber abre esse espaço. Um espaço onde a sua inteligência natural aparece. Onde as coisas fazem sentido sem esforço. Onde a solução vem quase sozinha. E não porque você forçou, mas porque você permitiu. Imagine só. Você entra num ambiente e, ao invés de rotular tudo, você apenas observa. Sem comparações, sem julgamentos. Sem aquele diálogo mental que sempre tenta dizer quem você precisa ser. Nesse instante, você percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Você sente a energia do lugar, percebe intenções, nota movimentos. É um tipo de percepção que não se aprende, se acessa. E esse acesso acontece quando você descansa por um momento da compulsão de pensar. Sim, compulsão.
Porque é isso que acontece quando a mente vira dona e não ferramenta. E a verdade é que todo mundo já tocou nesse estado, mesmo sem saber dar nome. Aquele momento em que algo dentro de você sabe exatamente o que fazer sem explicação lógica. Ou quando você percebe uma verdade sobre alguém que ninguém enxergou. Ou quando você olha para um problema difícil e, de repente, sente clareza. Isso não veio da mente que analisa, veio da percepção direta, da inteligência que nasce quando você está livre de conceitos por alguns segundos. E Tolle fala exatamente disso quando diz que suas palavras vêm do momento. Ele não prepara discursos, não escreve listas de ideias, não fica ensaiando o que vai dizer. Ele apenas se coloca no silêncio e deixa que a fala brote desse espaço. E, curiosamente, é isso que faz suas palavras tocarem tanta gente, porque elas não vêm da cabeça, vêm da presença. E essa é a parte mais bonita. Qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Não importa a sua história, sua profissão, seu grau de estudo. Essa dimensão não é privilégio de iluminados, é uma capacidade humana, disponível para todos. Basta que você se afaste, mesmo que por instantes, dessa necessidade de interpretar tudo. Basta que você solte o hábito de rotular cada pequena sensação. Basta que você permita que o agora se revele sem a interferência constante da mente. E quando você faz isso, quando você dá esse espaço para o não saber, uma força quieta aparece, uma inteligência tranquila, uma lucidez que não depende de esforço. É como se sua consciência tirasse uma poeira que sempre esteve na frente dos seus olhos e, pela primeira vez, você enxergasse sem filtro. Esse é o convite. E não é um convite para fugir da vida. É um convite para finalmente estar na vida, presente, desperta, inteira. Porque quando o pensamento se aquieta, o seu ser começa a falar. E quando o seu ser fala, você sente. E quando você sente, você sabe. Quando Eckhart Tolle passa do não saber para a questão da autoestima, ele está mostrando algo muito mais amplo do que parece à primeira vista. Ele está dizendo com todas as letras que esse conflito que tantas pessoas carregam, essa sensação de não ser boa o bastante ou de precisar se mostrar melhor do que realmente se sente, não é uma verdade sobre quem você é. É apenas o eco de um personagem mental, um eu conceitual que você aprendeu a sustentar desde cedo. E é impressionante como esse personagem se intromete em tudo. Ele cria padrões de comparação, mede seu valor pelo olhar do outro, reage como se estivesse sempre sendo avaliado. E o pior é que, na maior parte do tempo, você nem percebe que está vivendo para defender essa imagem. Uma imagem que está sempre cansada, sempre insegura, sempre tentando provar alguma coisa que, no fundo, nunca precisou ser provada. Tolle mostra que a oscilação entre se sentir inferior e se sentir superior não é sinal de força nem de fraqueza, é apenas sinal de que o ego assumiu o volante. E o ego não sabe existir sem drama, sem esforço, sem tentar ser alguém. O mais curioso e ao mesmo tempo libertador é que quando você entra no estado de presença, tudo isso começa a perder força. Não porque você briga com seus pensamentos, mas porque você simplesmente deixa de acreditar neles. O eu conceitual se desfaz como fumaça. E aquilo que sobra é uma sensação de ser que não precisa ser medida. Ela simplesmente existe,
e por existir, já é completa. Pensa comigo. Quando você está verdadeiramente presente, você não está se comparando a ninguém. Você não está ensaiando frases para impressionar. Você não está checando cada gesto para ver se parece confiante o suficiente. Nesse instante, você não é melhor nem pior. Você apenas é. E é justamente aí que a verdadeira autoestima nasce. Não daquela construção artificial feita de elogios, validações e tentativas desesperadas de parecer forte, mas daquela calma interior que diz sem esforço: eu sou suficiente. É um valor que não depende de aplauso, não depende do outro te reconhecer, não depende do seu dia estar bom ou ruim. É um valor que nasce do simples ato de estar presente dentro da própria vida. Porque veja bem, quem sofre com baixa autoestima está identificado com um personagem que nunca se sente completo. Quem sofre com exagero ou arrogância está identificado com um personagem que vive com medo de ser exposto. Ambos são prisioneiros do mesmo mecanismo mental. Ambos estão presos ao ego. Mas quando você percebe que esses personagens são apenas pensamentos repetitivos, cansados, previsíveis, você começa a se afastar. E quanto mais você se afasta, mais claro fica que nada disso era você. Você só estava acreditando nesses rótulos porque eles foram repetidos por muito tempo. Tou deixa claro que a verdadeira liberdade emocional nasce quando você deixa de precisar defender um eu fictício. Porque o eu real, o eu que existe por trás dos pensamentos, não precisa de defesa, não precisa ser comparado, não precisa ser validado. E aqui vai uma reflexão que talvez toque você de um jeito diferente. Quando você está presente, não existe alguém para ser inferior, nem alguém para ser superior. Essa divisão simplesmente deixa de fazer sentido. O ego se alimenta dessa comparação constante, mas a presença dissolve o terreno onde esse jogo acontece. É como se, ao entrar no agora, você saísse de uma mesa de negociação onde o ego está sempre tentando barganhar valor. De repente, você percebe que nunca precisou estar naquela disputa, que seu valor nunca esteve à venda. É por isso que, quando a presença cresce, a pessoa começa a sentir um tipo de estabilidade interna que nada abala. Ela não se sente ameaçada pela opinião do outro, ela não se sente diminuída diante de alguém mais preparado, ela não se sente gigantesca quando é elogiada, ela apenas permanece centrada. E é nesse centro silencioso que nasce um poder muito maior do que qualquer performance do ego. Um poder tranquilo, um poder que não grita, não se exibe, não compete. Esse é o tipo de força que transforma vidas, porque ela não depende das circunstâncias, ela nasce do ser. E quando você encontra esse ser dentro de você, algo muda para sempre. E quando a pessoa entra nesse silêncio interior, algo realmente diferente começa a acontecer. Ela passa a perceber um tipo de valor que não foi dado por ninguém, que não depende de elogios, de resultados, de beleza, de diploma, de conquistas. É um valor que simplesmente existe. Um valor que nasce da própria vida que pulsa dentro de você. E isso é tão diferente da autoestima comum que, na verdade, nem deveria ter o mesmo nome. A autoestima do mundo é frágil. Ela sobe quando tudo dá certo, desce quando alguém critica, se estilhaça quando um relacionamento acaba ou quando você falha em alguma meta. Ela oscila como uma porta sem dobradiça, batendo para lá e para cá conforme o vento. Mas o valor que Tolle descreve vem de um lugar completamente diferente. Ele surge quando você silencia tudo aquilo que te prende ao personagem que você acha que é. Quando você deixa de confundir sua essência com seu humor, com a sua aparência, com as suas feridas, com suas inseguranças. Nesse silêncio, você não se olha mais como
um alguém tentando ser alguém. Você se reconhece como parte da vida, como uma expressão da mesma existência que mantém o céu aberto, as árvores vivas, o oceano respirando. E é dessa percepção que nasce uma força que nenhuma queda externa consegue tocar. Quando você se conecta com esse valor intrínseco, tudo fica mais simples. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de achar que eles definem quem você é. Você deixa de se sentir diminuída por momentos difíceis. Deixa de se sentir inflada por momentos bons. A montanha-russa emocional começa a perder efeito. E você descobre uma espécie de sol interno que continua brilhando mesmo quando o clima do lado de fora muda. Esse reconhecimento não tem nada a ver com o ego. O ego sempre quer ser especial, quer ser visto, quer ser aplaudido, quer se sentir melhor que alguém. Mas o valor que Tolle aponta é silencioso, é humilde, é vasto e é igual em todos os seres humanos. Não importa se você é executivo, diarista, estudante, mãe solo, artista, pedreiro, engenheiro, desempregado, empresário. Esse valor não escolhe currículo. Ele não aumenta porque você ganhou dinheiro e não diminui porque você perdeu. Ele é. Ponto. E quando você percebe isso, não como uma teoria, mas como uma experiência real dentro do corpo, tudo muda. Você começa a caminhar pela vida com uma postura diferente, com uma suavidade tranquila, mas que, ao mesmo tempo, é firme, como rocha. É aquela sensação de que você pode conversar com qualquer pessoa sem precisar se encolher. Pode entrar em qualquer ambiente sem se sentir deslocado. Pode errar sem se desmoronar. Pode acertar sem precisar se exibir. Porque por trás de tudo existe algo dentro de você dizendo, silenciosamente, eu sou parte da vida. E isso já é suficiente. E talvez esse seja o ponto mais profundo. Tolle não está dizendo para você se achar incrível. Ele está dizendo para você se reconhecer como parte da própria existência. E isso, de tão profundo, nem cabe na palavra autoestima. Não é autoestima, é autoexistência. É a consciência de que a vida que anima o seu corpo é a mesma vida que anima todos os seres. A mesma vida que move o universo inteiro. E quando essa percepção floresce, a solidão se transforma, a insegurança se dissolve, e aquele buraco interno que parecia impossível de preencher começa a desaparecer. Não porque você colocou algo dentro, mas porque você percebeu que ele nunca foi real. A vida que te habita é a mesma que habita tudo. E quando você sente isso, não pensa, não imagina, não repete, mas sente, você finalmente entende o que significa ter valor sem precisar que ninguém confirme. E isso é só o começo. Quando Tolle fala sobre o valor intrínseco que nasce do silêncio, ele faz questão de trazer à tona um ponto que muita gente evita: o perigo do chamado ego espiritual. Esse fenômeno é mais comum do que parece, e talvez seja justamente por isso que ele pega tantas pessoas de surpresa. O ego espiritual é aquela voz interna que tenta se aproveitar da espiritualidade para criar uma nova identidade, só que mais sofisticada. Uma identidade que diz coisas do tipo: eu sou mais consciente, eu despertei mais do que os outros, eu estou em outro nível de percepção, e até frases mais sutis como: essas pessoas ainda vivem na ilusão, eu não. É irônico, né? A espiritualidade verdadeira é justamente o caminho que dissolve a separação. Mas o ego, espertinho como sempre, usa esse mesmo caminho para reforçar a separação. Só que agora com palavras bonitas, conceitos elevados e uma aparência de profundidade. E Tolle chama isso de armadilha perigosa, porque por fora parece avanço, mas por dentro
ainda é o mesmo velho mecanismo tentando se sentir especial. Só mudou a roupagem. Em vez de status material, agora é status espiritual. E olha, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E acontece devagar, quase imperceptível. A pessoa começa genuinamente interessada em crescer, em se conhecer, em se libertar das crenças. Sente paz, sente insights, sente transformações. Mas, sem perceber, começa a usar essas transformações como moeda para se sentir acima dos outros. E aí perde o ponto central da presença, porque a consciência verdadeira não diz sou superior, ela diz somos. A essência não olha de cima, ela reconhece a mesma luz no outro, mesmo que o outro ainda não tenha notado essa luz, mesmo que o outro viva preso no próprio sofrimento, mesmo que o outro ainda esteja dormindo dentro da própria mente. Quando você está realmente presente, você não precisa se comparar com ninguém, nem para cima, nem para baixo. Você não precisa se ver como mais avançado, mais puro, mais desperto, mais alinhado, porque a presença dissolve esses parâmetros e dissolve com tanta suavidade que você percebe: o que existe em mim é o que existe em você. Só que, quando surge o ego espiritual, essa percepção some. E a pessoa começa a confundir espiritualidade com identidade. Ela usa conhecimento para se proteger, usa luz para parecer iluminada, usa conceitos para sustentar arrogância. E quanto mais ela faz isso, mais distante fica da própria essência. É por isso que Tolle insiste tanto em humildade, mas não a humildade como um ato performático, não aquela humildade de discurso, de aparência mansa. É uma humildade que brota naturalmente quando você percebe que a essência em você não é sua. Ela não é um mérito pessoal, ela é vida. E a vida não pertence a ninguém, embora se expresse através de todos. Quando essa compreensão se firma, você começa a olhar as pessoas de um jeito diferente. Ao invés de pensar, eles ainda não despertaram, você percebe algo muito mais bonito. Cada um está no exato ponto do caminho onde precisa estar. Nem acima, nem abaixo, nem atrasado, nem adiantado. Simplesmente no ponto. E essa visão tira um peso enorme do coração, porque você para de querer guiar todo mundo, corrigir todo mundo, salvar todo mundo, provar algo para todo mundo. Você só vive. E, vivendo com presença, inspira, sem esforço, sem querer ser mestre, sem querer ser guia. A verdadeira espiritualidade não produz orgulho. Ela produz silêncio. Ela produz compaixão. Ela produz olhar humano. Ela produz uma simplicidade tão pura que o ego não sabe como manipular. E isso faz toda a diferença. Porque no fim das contas, não importa quanto você estuda a espiritualidade, não importa quantos livros lê, quantas terapias faz, quantos retiros participa. Se você ainda precisa se sentir acima de alguém, é o ego que está dirigindo o carro. A consciência desperta não precisa provar nada. Ela apenas é. E quando você vive desse lugar, a separação interna desaparece. E quando a separação desaparece, você descobre algo que nenhum ego, nem o espiritual, nem o comum, consegue alcançar: a profunda sensação de unidade. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.